Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Deixa o pastor Vitor me auxiliar aqui. Muito bem, muito obrigado. Nós começamos nesse mês uma série pela qual ela fala de orações de Jesus. A série Jesus Orou. E anterior a ela, nós trouxemos uma série aqui também, orações que Deus ouve. E a gente viu profetas orando, discípulos orando, e a minha ideia, quando me preparei para essa nova série em cultos de oração, era não ouvir a oração dele próprio, a oração de Jesus. Então são orações que nós temos observado e tirado algumas lições, de como Jesus, um mestre, um excelentíssimo professor, alguém que sempre tem algo a nos ensinar, pode nos falar a respeito das suas próprias orações. A gente acabou de cantar uma música que faz a gente refletir que mesmo em lutas e em tribulações, nós devemos confiar, nós devemos acreditar no nosso Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tipo de oração. É uma oração quando tudo parece desfavorável. Você já passou por algum período na tua vida que parecia que nada ia se concluir certo ou bem, e que parecia que nem adiantava mais orar? Que a situação, o caminho, o percurso, tudo pela qual nós estávamos passando, parecia não ter mais um caminho de volta, nenhum retorno favorável, nenhuma forma de acontecer algo novo. Orar quando tudo parece desfavorável é o desafio de muitos, e por que não dizer de todos os crentes? Todos os crentes. Às vezes você está aqui hoje e pode ser que você não esteja passando por uma situação assim, que parece que as coisas em alguma área da sua vida estão desfavoráveis, está tudo na contramão em alguma área da sua vida, tudo te impedindo de avançar. Se não está passando por algo assim, então você tem que agradecer, como nós cantamos, você tem que agradecer. Mas, irmãos, nós devemos orar, inclusive, quando passamos por situações desfavoráveis, porque são nessas situações em que só existe uma solução: milagre é o nome disso, milagre de Deus nas nossas vidas. E eu acredito que você crê em milagres, eu acredito que você sabe dos milagres de Deus na palavra dele, e que ele realizou obras miraculosas através de pessoas, como eu e você. No Antigo Testamento ele usou pessoas, ele realizou obras miraculosas quando ele se fez homem e habitou entre nós em Jesus Cristo. Mesmo após a partida de Jesus e a promessa da permanência do Espírito Santo, os discípulos começaram a experimentar milagres de Deus continuamente, e nós continuamos essa história da palavra de Deus, somos esse povo dos milagres. E talvez você não tenha um milagre para me contar nessa semana. Pastor, segunda-feira aconteceu um milagre, terça-feira aconteceu outro. Ou talvez você esteja vivendo um milagre de cada dia um milagre na tua vida. Acontece que quando tudo parece desfavorável, não tem como você clamar, e se algo acontecer, você dizer que foi sorte, que foi esforço, dizer que foi alguma coisa inexplicável. Não, meu irmão, minha irmã, quando tudo parece desfavorável, só resta o milagre de Deus, e é por isso que nós devemos confiar. Hoje, o momento desfavorável na vida de Jesus, eu acho que só tem um, que humanamente falando, parecia desfavorável, é na cruz. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, abra sua Bíblia, Lucas 23, a partir do 33, a oração de Jesus num contexto desfavorável.
Diz a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aqui a oração de Jesus é muito sucinta, assim como nós temos visto nessa série. As orações de Jesus, até mesmo a oração modelo que ele ensinou, o Pai Nosso, ela não é muito longa, ela é sucinta, ela é direta, ela diz tudo o que tem que dizer. Não que eu esteja aqui estabelecendo um modelo de oração e que toda vez que o irmão, que a irmã for orar, você ore rapidamente, porque se isso acontecer, as Déboras só vai ter 10 minutos no encontro, não é? Então, realmente, nós temos motivos para orar, para interceder. Muitas vezes nossas orações, inclusive os pastores, podem se demorar um pouco mais. Mas o que me chama a atenção, nessa oração de Jesus, num contexto que aparece diante de nós como desfavorável, humanamente falando. Você já sabe que a cruz não foi capaz de segurar Jesus, que a morte de cruz não era o fim, você já sabe disso. Nós já temos o futuro do que vai acontecer nessa narrativa bíblica, mas à vista dos olhos humanos, e até mesmo pelo contexto dessas pessoas que estão em volta da crucificação de Jesus, aparentemente essa situação é desfavorável. Parece que nada mais vai acontecer. E aqui nós temos alguns sinais, nesse contexto do texto que nós lemos. Um deles é um Jesus injustiçado. Aqui o texto já nos apresenta, o versículo 33, que ele foi colocado entre malfeitores. E você sabe que Jesus não cometeu nenhum crime. Você sabe que Jesus, segundo a lei dos homens, não fez nada por merecer uma cruz. Jesus não merecia uma prisão, Jesus não merecia uma advertência, muito mais açoites e crucificação, dois tipos de punição para os piores dos crimes daquela época, que Jesus não cometeu. E ser injustiçado, ou estar em um contexto, em uma situação em que você se sente injustiçado, é uma dessas situações desfavoráveis na nossa vida. Passar por algo, seja judicialmente falando, seja no meio de uma família, seja uma discussão entre marido e mulher, entre um pai e um filho, quando você se encontra como o injustiçado, parece uma situação desfavorável. Aqui Jesus é injustiçado, ele está entre malfeitores. Se fôssemos eu e você ali, no lugar de Jesus, com certeza, essa situação seria completamente desfavorável. Nós não tínhamos mais o que fazer. A condenação já foi dada, a ordem já foi dada, só tinha que acontecer a crucificação. Essa situação é sim desfavorável. Jesus, enquanto está sendo crucificado, pelo texto que nós lemos, ele foi alvo de desprezo das pessoas. As pessoas desprezavam Jesus. As pessoas tomavam Jesus Cristo sendo crucificado como motivo de zombaria, conforme o texto que nós lemos. Meu irmão, minha irmã, se isso para você não é uma situação desfavorável, eu não sei o que é. Eu não sei o que parece para você ser alvo de desprezo de outras pessoas. Olhar para alguém e alguém simplesmente zombar de você ou fingir que você não existe, ainda que você tenha feito um bem a essa pessoa, um benefício, alvo de desprezo,
às vezes, o que nos faz nos sentir desfavoráveis é ser desprezados. Às vezes, quando nós estamos passando por um deserto, por um desfavor da vida, ou um dessabor da vida, nós chegamos até a levantar a nossa voz para dizer que até Deus está nos desprezando. Quantas pessoas eu já conheci assim, dizer que Deus a abandonou, que Deus o abandonou. Quantas pessoas, sendo cristão, tendo fé, orou pelo irmão, orou pela cura de alguém, mas ao passar pela própria luta, pela própria batalha, foi motivo também de zombaria. Ah, não era você o crente que orava? Cadê aí teu poder? Cadê teu Deus? Motivos de zombaria. Isso são situações desfavoráveis, situações em que parece que tudo está perdido, parece que a gente não tem mais ninguém para pegar na mão, desprezo e zombaria. Mas, meus irmãos, para nossa surpresa, a oração de Jesus, no versículo 34, é uma oração por perdão. Injustiçado, desprezado, zombado, ele clama a Deus que perdoe essas pessoas. Essa é a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Olha o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. A primeira lição que nós vamos ter nessa noite é que orar em situações desfavoráveis, orar em situações em que parece que não tem uma virada, não tem uma melhora, por muitas vezes é preciso limpar o nosso coração antes de clamar algo a Deus. Limpar o nosso. Porque nesse contexto em que Jesus se encontra, nessa situação em que parece que ele está no meio de um furacão, que para qualquer lado que ele pudesse ir, as pessoas iam carregá-lo e maltratá-lo, pois faziam isso com palavras e gestos. Essa situação de Jesus, eu e você estando nela, nós poderíamos nos deixar levar pelas emoções, pelo nosso coração humano, e eu acredito que muitos de nós desejariam outra coisa para essas pessoas. Você se sentindo injustiçado, zombado, desprezado, o que você desejaria por essas pessoas? Imagine então, se tivesse no meio dessas pessoas, gente que você se doou, gente que você deu a sua vida, que você deu dinheiro, que você ajudou, que você amou, abraçou, essas pessoas te desprezando, essas pessoas zombando de você. Pois é, irmãos, Jesus nos dá uma bela de uma lição. A oração em tempos de dificuldade, a oração em tempos de desfavor, ela também deve passar de fora para dentro. Porque, normalmente, quando estamos assim, em situações desfavoráveis, a gente quer a ação de Deus daqui para lá, de dentro para fora. Deus, age lá fora, Deus, resolve o meu problema, Deus, afasta essas pessoas de mim. Mas, às vezes, o primeiro passo é pedir que Deus resolva aqui dentro. Deus, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a lidar com essas pessoas. O que é que Jesus diz? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles são ignorantes para tudo aquilo que estava acontecendo. Eles estavam crucificando o Senhor. Eles estavam colocando a esperança de salvação numa pena de morte. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Inclusive, eles nem sabiam que estavam cumprindo a promessa. Eles nem sabiam disso, mas eles estavam fazendo. Jesus sabia que estava cumprindo a promessa. Então, ele pede a Deus, na sua oração, que perdoe essas pessoas. Meus irmãos, quantas pessoas será que você tem que perdoar? Ah, pastor, mas o que está acontecendo na minha vida é porque fulano fez isso comigo, é porque cicrano, é porque um parente meu me desprezou, é por isso e por aquilo. Meu irmão, a hora agora é de perdão. Você precisa estar bem, você precisa liberar esse perdão, você precisa ficar leve, para depois clamar, porque é isso que Jesus vai fazer.
Então, essa foi a primeira oração de hoje. Hoje serão duas. Então, continue lendo comigo. Agora, Lucas, capítulo 23 ainda, versículo 44 ao 49. Nós lemos Lucas 23, 33 a 37. É a primeira oração de Jesus na cruz. Agora, é a derradeira oração de Jesus na cruz. Lucas 23, a partir do 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Nós temos aqui a segunda oração de Jesus na cruz. Agora é uma situação diferente, a oração é diferente. Lembra o que estava acontecendo agora há poucos instantes. Lembra o que trazia em um contexto desfavorável, em que a multidão que o rodeava, por sua maioria, desejava inclusive a morte dele, de Jesus Cristo. Não estava a favor, mas contra, em zombarias, em gracejos que eram ditos. Agora o quadro muda, porque as horas que aqui seguem, e que são trazidas dentro da narrativa bíblica, de até fenômenos naturais acontecendo, o dia se escureceu, são horas de sofrimento, meus irmãos. A oração de Jesus, nesse momento agora, essa segunda mini oração, oração de uma frase, ela acontece posterior a horas de sofrimento, horas de dor, a oração de Jesus. Essa oração de Jesus acontece, e se em outro momento ele era alvo de zombaria, agora Jesus foi alvo de reconhecimento de um centurião, um soldado, que tinha recebido a ordem justamente para crucificar Jesus, estava cuidando da crucificação. Na segunda oração de Jesus, o soldado reconhece que ele realmente era justo, tinha algo diferente em Jesus. A multidão que ali estava, e há tempos atrás, estavam zombando de Jesus, agora lamentam a morte de Jesus após essa segunda oração, lamentam aquilo que acabou de ver, que acabaram de presenciar. Os seguidores de Jesus, alguns deles que o conheciam, viram milagres feitos por Jesus, o texto fala que eles acompanhavam mais de longe, ficaram espantados, ficaram parados, vendo tudo acontecer. O cenário mudou aqui. O cenário mudou porque finalmente Jesus se entregou na cruz. A oração, e a segunda oração que ele faz aqui na cruz, é uma oração de rendição. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Já não há mais o que fazer. Já não há mais palavras para dizer. Já não é mais oportuno o Senhor realizar milagres ali naquele lugar. Já não é mais oportuno o Senhor retrucar o que as pessoas falavam, o que se dizia sobre ele, o absurdo que foi rasgar as vestes e sortear entre si como se fosse uma espécie de prêmio entre os soldados. Já não era necessário falar mais sobre isso. Após a primeira oração pela qual Jesus pede o perdão daqueles que estavam fazendo aquilo, pede a Deus que os perdoe. Uma vez que está
com a alma lavada, limpo de carregar consigo qualquer ódio, porque se Jesus pediu a Deus que os perdoasse, Jesus não estava odiando aquelas pessoas que colocaram ele ali. A segunda oração de Jesus é rendição. Pois é, meus irmãos, nos render. Oração numa situação desfavorável, e como eu falei no começo, quando a situação é desfavorável, quando parece que nada vai dar certo, é justamente aí que precisamos orar com mais intensidade, com mais força, porque é daí que vem o milagre. É quando já não tem mais solução, é milagre de Deus. O milagre de Deus acontece, segundo a ótica disso que Jesus está nos ensinando na cruz, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos. A gente vê, não é, até em filmes, em séries, e até na vida real, que numa abordagem policial, se ele diz para você se render, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar com as mãos limpas, levantar as mãos, para que você não reaja a uma abordagem policial. Porque reagir numa abordagem policial pode ser perigoso, ele pode achar que você quer fazer alguma coisa de mal. Então se render é estar entregue, se render é não reagir, se render é estar com as mãos limpas, sem reações drásticas, fortes, sem querer usar da própria força. Isso é ser rendido. E nós nos rendermos diante de Deus, nos rendermos para Deus, é uma entrega. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Não tinha outro que Jesus poderia entregar seu espírito, não tinha outro que Jesus poderia se render senão a Deus, senão a si próprio, Ele que é Deus. Pois é, meus irmãos, em situações desfavoráveis, nós clamamos a Deus para às vezes ter força, para agir, ter sabedoria para fazer alguma coisa, pedimos tempo para Deus, quem sabe o que a gente precisa é ter mais tempo para realizar algo, quando muitas vezes, e na maioria, o que nos resta é nos render. Deus, tá bom, faz o teu trabalho, age, Senhor Deus, nessa situação, não sou eu, Deus, não vai ser a minha força, não vai ser dinheiro que vai resolver, não vai ser fulano de tal, Beltrano, não vai ser uma pessoa que parece que está mais perto de Deus. Deus, estou eu e o Senhor aqui, eu me entrego, Senhor Deus, eu me rendo, faz o teu trabalho, faz a tua obra. Pois é, meus irmãos, Jesus nos ensina isso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando tudo parecer não ter solução, e pessoas se levantarem contra nós, que parece que piora a situação, parece que a vida já está difícil. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida, se eu contar a minha história, o pastor vai chorar, porque além de estar difícil, se levantaram contra mim. Pois é, meus irmãos, isso aconteceu com Jesus. Quando tudo parecer difícil, não ter solução, e zombarem da sua fé, zombarem de você, zombarem do Deus que você crê, zombarem da igreja, de você frequentar uma igreja, o que é que você vai buscar nessa igreja? Tua vida está difícil, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, o que é que você vai buscar? Que fé que nada. Quando zombarem de você, lembre-se, também fizeram isso com Jesus na cruz. Quando tudo estiver difícil, quando tudo parecer não ter solução, e a dor se estender, agora aqui parece que ainda está apertando mais, né, o calo aqui, porque uma coisa é a ação externa, dos que zombam da minha fé, daqueles que se levantam contra mim, de repente dá para suportar isso, mas pastor, mas Deus, e quando a dor se estende, e quando o clamor e as dificuldades parecem que não se encontram, enquanto eu clamo parece que fica mais difícil, dói mais, ou a situação piora ainda mais. Pois é, meus irmãos, isso também aconteceu com Jesus. O tempo passou, as horas avançaram ali na cruz, a dor se estendeu. Quando tudo parece não ter solução, e talvez a sua dor, ou o seu problema, porque dor não é somente física, não é? O seu problema não se estenda por horas, como na crucificação de Jesus,
mas as suas horas de escuridão e trevas, como aconteceu ali no Calvário, talvez já se tornem meses, anos na tua vida, da tua dor. Ainda assim, quando isso acontecer, lembre-se, Jesus também passou por isso. Mas não esqueça, meu irmão, a primeira oração de Jesus foi pedindo perdão por aquelas pessoas. Quando tudo parecer desfavorável e estivermos em meio a um enredo como esse, você precisa limpar o teu coração, lavar a alma, não carregar ódio, espírito de vingança, esperar que Deus derrame a fúria sobre as pessoas. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Se algo da justiça de Deus tiver que acontecer sobre vidas, é Deus quem vai fazer acontecer, e não a minha oração, e não o meu jeito de pedir a Deus, e não porque as pessoas levantaram a mão contra o injusto, então que elas morram, porque afinal de contas eu estou sendo injustiçado. Mas você quer alguém mais injustiçado que Jesus aqui? E ele ora pedindo a Deus perdão dessas pessoas. Então, lavar a nossa alma, irmãos, em meio a situações desfavoráveis, é um exercício e que não deve ser feito apenas quando tudo parece difícil, mas deve ser feito constantemente, para que de repente, quando tudo parecer difícil, e se acontecer algo na nossa vida, você não esteja carregando ódio, raiva, você não esteja carregando o espírito de vingança já de ninguém, porque você já entregou, você já perdoou a Deus, já entregou essas vidas a Deus. Deus, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foram as palavras de Jesus. Quando tudo parecer que não tem solução e não tem resposta, devemos nos entregar completamente a Deus. E aí vem a minha pergunta. A resposta de Jesus a essa pergunta, onde você tem colocado sua confiança, Jesus respondeu nessa última oração da cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Onde é que você tem se apegado? Você tem colocado a sua vida, que é o seu bem mais precioso, nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Onde nós temos colocado e nos rendido, levantando os nossos braços, limpando as nossas mãos? Será que nós realmente temos orado ao nosso Deus, dispostos a entregar tudo? A dizer: Deus, minha confiança é tanta no Senhor, que eu não tenho condições de resolver isso aqui, está nas tuas mãos, Deus. Sabe, porque uma coisa que eu aprendo, à medida que a idade avança, que a vida adulta vai acontecendo, é que a gente é impelido, por todo um contexto social, familiar, de que nós temos que ser responsáveis, de que nós temos que resolver nossos problemas. A criança, você não pode colocar nela a culpa de não resolver um problema, procurar uma solução, porque afinal de contas ela ainda não tem experiência, ela não tem responsabilidade. Mas o adolescente, os pais, eles já colocam muitas responsabilidades. Olha, estou pagando teu colégio, estou me sacrificando, você tem responsabilidade, você tem que passar de ano, tem que tirar boas notas. O jovem, ainda mais. Existe muito investimento para um jovem ter uma vida boa, uma vida de qualidade, ou no mínimo, uma vida protegida dos males desse mundo. Então existem responsabilidades. Ao jovem é dado, ao adulto então. E à medida que a gente vai envelhecendo, cada vez mais somos impelidos a ter responsabilidade, a assumir a culpa dos nossos tropeços, ou até dos tropeços alheios, mas resolver. Só que aqui, meus irmãos, nós estamos num outro campo de discussão. Não é somente resolver os problemas da vida, é lidar com situações em que você não tem condição de resolver, é lidar com situações em que nós dependemos de Deus, como até palavras que, zombando de Jesus, falaram: salva-te a ti mesmo, a Jesus. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas nós não temos condição de fazer isso. Se essas palavras fossem ditas a nós, realmente, elas tinham sentido. Salvar você mesmo?
Ninguém se salva para a eternidade sozinho. Nós somos salvos por Jesus. Vem dele a salvação. Vem dele o poder. Porque todas as coisas são por meio dele. Para ele são todas as coisas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que num contexto social nós sejamos impelidos a resolver todas as coisas, a gente precisa aceitar o fato de que tem coisas que nós não vamos conseguir resolver. E é justamente onde está a grande diferença entre um crente e uma pessoa sem Deus. Porque quando não há o que fazer, aquele que está sem Deus, ele vai entrar em desespero. Ele vai fazer uma loucura, seja contra si próprio ou até contra outras pessoas. E a gente vê notícias assim. Mas quando você tem Deus, meu irmão, você tem que se render. Quando já não há mais o que fazer, quando você entende e reconhece que tá bom, aqui já não sou eu, é Deus, meu irmão. É confiar em Deus, é levantar os braços e dizer: Deus, me leva, faz o que o Senhor quiser, mas não se entregando para a morte, como Jesus aqui o fez. Lembrando que aqui, a única coisa que restava a Jesus era entregar-se na cruz, mas para a ressurreição posterior. Aqui, o que restava a Jesus era realmente entregar o Espírito a Deus. Meus irmãos, nós temos oportunidade ao longo da nossa vida, de continuamente entregar a vida a Deus. Você se lembra, o dia que você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, entregando a vida a Jesus, como nós pastores costumamos dizer? Você se lembra disso? Pois é, mas sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente vive a experiência da entrega, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que a gente quer pegar de volta. Deus, me dá de volta a minha vida que eu vou resolver do meu jeito. Pois é, meus irmãos, quando nos cabe fazer o que Jesus nos ensina na sua oração, render-se a Deus, dizer: Deus, é o Senhor quem vai fazer, não sou eu, é o Senhor que vai passar na frente, e vai solucionar, e vai abrir a porta. Deus, ainda que doa, ainda que dure horas, meses, anos, ainda que tudo pareça desfavorável, é ao Senhor que pertence a minha vida. Então, por que eu acredito que eu teria algum tipo de força para tomar de volta essa vida e resolver do meu jeito? Que espécie de autoridade é essa que eu acho que eu tenho? É como se você estivesse dirigindo no meio de um horário de alto trânsito numa avenida de Fortaleza, você olhasse para trás e tivesse uma criança na cadeirinha do carro, com 2 anos de idade, e a criança dissesse: deixa que eu resolvo, eu dirijo esse carro, eu saio do engarrafamento. Aí você diz: mas a criança, ela não tem capacidade para isso. É desse jeito que às vezes a gente quer resolver os problemas que somente Deus pode fazer. Deus está dirigindo, Deus está no controle, eu e você estamos sentados na cadeirinha, lá atrás, inclusive eu acredito que eu caibo numa cadeirinha de criança, e às vezes a gente quer pedir para Deus sair do controle e quer assumir, quando a gente não tem nada para fazer. É rendição, meus irmãos. A oração de Jesus, num momento tão especial para nós, mas também num momento de tanta dor, num momento de tanto sofrimento, é uma oração de rendição. Abra sua Bíblia no Salmo 13, e pensa comigo, diante de tudo isso que a gente leu aqui, das orações de Jesus na cruz, pensa nesse salmista agora, Salmo 13, são 6 versículos, a gente vai ler ele todo. Se tem algo aqui que não se parece com tudo aquilo que a gente está falando, diz a palavra de Deus: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo?
Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não me regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se no meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Já entendeu esse salmo, irmãos? Você viu como esse salmo começa, e você vê como ele termina. O salmista está desesperado, o salmista se apresenta a Deus, abrindo o coração, sendo sincero: Deus, o Senhor vai ficar até quando? Me ignorando, me desprezando, como se eu não existisse? Até quando eu vou correr o risco de ver meus inimigos zombando de mim, achando que não valeu a pena acreditar no Senhor? Até quando? O Senhor vai esperar a minha morte? E aí, ele tem essa virada, em tão poucas palavras, em tão poucos versículos desse salmo: eu confio na tua graça, meu coração se regozija na tua salvação. Como é que alguém que se sente desesperado agora já abraça a Deus dessa forma? Como é que alguém que se sente desesperado diz que o coração se alegra no Senhor? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Como é que alguém que se sente desesperado diz: não, mas o Senhor me tem feito bem? Meus irmãos, o que tem aqui nesse salmo, que é a chave para tudo aquilo que nós temos falado sobre as orações de Jesus na cruz, está nesse versículo 5. Confio, eu confio na tua graça. E a partir da confiança é a virada de chave do salmista. Ele se lembra em quem ele confia. Ele se lembra que, apesar dos sentimentos humanos, de se sentir desprezado, de achar que está sendo zombado, que foi abandonado por Deus, esse salmista, ele lembra em quem ele confia. E às vezes, meus irmãos, é só o que nos cabe aqui, como um pregador, como um pastor, como um ministro de música, um orador aqui diante dos irmãos. É só o que nos cabe, é te lembrar em quem você deve confiar. É em Deus. É Deus, o Criador de todas as coisas. É o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que criou céus e terra. É o nosso Deus que lá no início, quando a terra ainda era sem forma e vazia, Ele foi separando os mares, colocando porção de terra, criando os animais. Foi Deus quem criou o primeiro ser humano, quem deu para ele a primeira esposa, e a partir daí toda uma geração de pessoas. Foi Deus, e é Deus. Foi Deus quem enviou Jesus, para que a nossa esperança se renovasse, para que a gente vivesse carregando 2 testamentos. Você sabe o valor de um testamento? O testamento, ele tem um valor a partir do momento da morte daquela pessoa. O testamento, ele começa a valer sobre herança, sobre o que tudo nos resta. Deus nos deixou 2 testamentos. A prova de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama, de que temos uma herança. E no segundo testamento Ele deixou Jesus Cristo. Ele mandou Jesus Cristo. Essa é a virada de chave do salmista, essa é a nossa, irmãos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não te estribes no seu próprio braço, na sua própria força. Confia no Senhor. O coração do homem é enganoso. Confia no Senhor. Os inimigos vão se levantar. Confia no Senhor. Quando tudo parecer desfavorável, as pessoas vão até zombar da tua fé. Confia no Senhor. Quando a dor se estender, quando a dor e o seu sofrimento passar adiante, ainda que você tenha orado, confia no Senhor. Confiar no Senhor. Essa é a lição da entrega de Jesus. Essa é a lição para nós hoje. Então eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar, inclusive,
trazendo a memória das duas orações de Jesus. Porque não adianta a gente falar que no processo da cruz, a penúltima oração de Jesus foi pedindo perdão àquelas pessoas, que Deus as perdoasse, e aprendendo sobre isso, e depois a oração finalmente de rendição de Jesus a Deus. Quando muitas vezes a gente já quer fazer a segunda oração de rendição, e ela é importante demais, essa entrega total, essa confiança em Deus. Mas antes, meus irmãos, é preciso limpar o coração, é preciso perdoar, é preciso pedir para Deus liberar esse perdão, essa raiva, essa rusga que a gente carrega às vezes. Às vezes a situação desfavorável já até passou, mas o que ficou foi esse ranço, foi essa dificuldade com pessoas que não te ajudaram, que viraram as costas, que se levantaram contra a gente, às vezes até gente muito próxima, gente que a gente já amou, já ajudou, que nos faz sentir mal, injustiçados. Então eu quero orar por você. Baixe sua cabeça, e se você sente que você ainda precisa ministrar esse perdão no teu coração, eu quero pedir só que você fique de pé nessa hora, eu quero orar por você. Se você precisa ministrar um perdão, se você precisa liberar esse perdão na tua vida, fica de pé. Se alguém pisou no teu calo, se alguém te causou algum mal, e você ainda não consegue esquecer isso, fica de pé. Apresenta a Deus, se apresenta diante de Deus, pede para Ele limpar o teu coração. De repente até pessoas da mesma fé que você, pessoas da mesma família, sangue do teu sangue, te fez algum mal, e você ainda guarda, você ainda carrega isso. Eu quero orar por você, fica de pé, deixa Deus ministrar esse perdão a partir de você, limpar o teu coração. Deus amado, toma cada uma dessas vidas, Senhor Deus, que de pé nessa hora, ó Pai, reconhecem, Senhor Deus, que ainda há um perdão a ser ministrado na sua vida, que ainda há, Senhor Deus, uma limitação no amor, que ainda há, Senhor Deus, algo que o prende, que aprende, Senhor Deus, há uma dificuldade, há uma raiva, há um ódio, Senhor Deus, aquilo que ficou no passado, ó Pai. Deus amado, libera, Senhor Deus, esse coração, nos ajuda a liberar esse perdão, Senhor Deus, a nos desobrigar junto a outro, ó Pai, por falta de perdão. Em nome de Jesus, limpa os nossos corações, Senhor Deus, que nós também possamos dizer, ó Pai, Deus, perdoa também, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o mal que fizeram, Senhor Deus, perdoa-lhes. Se o Senhor já nos perdoa pelas nossas falhas, perdoa também quem nos tem ofendido. Deus, ministra a tua cura sobre cada um desses que aqui estão de pé, ó Pai. E agora, Deus, eu quero orar por todos nós nessa hora, por todos que aqui se encontram, que estão pela internet, Senhor Deus, onde muitas vezes, ó Pai, situações nessa vida nos levam a simplesmente nos render diante do Senhor, nos entregar completamente, confiar no Senhor, e de forma teimosa, de forma muitas vezes coração duro, nós queremos fazer do nosso jeito, nós muitas vezes queremos pagar um preço que o Senhor já pagou, nós muitas vezes, Senhor Deus, queremos usar da nossa força, da nossa inteligência, do nosso dinheiro, para resolver algo que somente o Senhor pode resolver, Pai. Então vem, Senhor Deus, e nos inspira, ó Pai, nos capacita, nos impele, Deus, a nos render, a confiar totalmente no Senhor, a levantar nossas mãos e deixar o Senhor nos guiar. Deus amado, tem misericórdia de tantas vezes em que eu quis fazer as coisas do meu jeito, em que eu, com uma vida já entregue ao Senhor, achei que podia pegar de volta para resolver algo com a minha força, com a ação do meu coração. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor Deus.
E que assim, ó Pai, daqui para frente, Deus, a nossa confiança alicerçada no Senhor, nos faça nos render diante de tudo que a nos acontecer, ainda que a situação pareça, ó Pai, fácil de resolver, ainda que pareça o que o mundo diga que eu é que tenha que resolver, que a minha confiança esteja no Senhor, que a resposta última venha do Senhor. Deus amado, teu filho Jesus ali na cruz se entregou, ele confiou, ele passou por dores, por zombaria, por injustiça, ele confiou. Nos ensina a confiar, Senhor Deus, nos ensina a confiar acima de todas as coisas, que a nossa fé seja, Senhor Deus, a causa, ó Pai, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, nossa família, as pessoas à nossa volta, Senhor Deus, nossas causas impossíveis, ó Pai, apresentamos diante do Senhor. Se há alguém aqui, Deus, que tem, ó Pai, até desistido de orar por uma causa aparentemente impossível, sabemos que diante do Senhor não é impossível, Deus. E rendemos, entregamos a Ti cada uma dessas causas, em cada uma dessas vidas. Confiamos, Tu és o Deus de promessa, Tu és o Deus que pode todas as coisas, por isso eu confio em Ti, Senhor Deus, assim como disse os discípulos do Teu Filho Jesus, Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé, assim eu também digo, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus Cristo, amém.